Glória a Deus, paz do Senhor, bom dia, né? Queridos, depois eu vou precisar da tecladista, se ela puder me ajudar a pregar, eu fico grato, tá bom, querida? Amém. Antes de eu abrir a palavra, primeiramente, eu quero agradecer à igreja, cada um de vocês que orou pelo meu filho. Vocês sabem que ele ficou 14 dias na UTI, 2 dias no hospital, mas está em casa, Aleluia. está se recuperando. Glória a Deus. Foram dias em que eu percebi que eu não estou sozinho, né? Que além de Deus existem muitos irmãos que amam a nossa família. Em nome da nossa família aqui eu quero de coração mesmo agradecer, tá? Eu tenho certeza que eu saí desse momento muito mais forte. Amém? Prova é que o título dessa mensagem, eu vou ler, depois você já pode se assentar depois que eu acabar a leitura, é "O céu está me sustentando". Diz assim a palavra de Deus, em primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. Diz assim a palavra: Então, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está da além do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, ele fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne pela noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, nesses dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. E então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sodom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma viúva que te sustenta. Você pode se assentar. Glória a Deus. Queridos, antes de eu começar a pregar, eu vou pedir para o Jean passar aqui no Data Show, né? E depois nós vamos estar pregando e ela vai estar me ajudando. Um louvor que falou muito comigo, da Sara Farias, e eu queria que você prestasse atenção. Quando esse furacão passar, o que será que vai sobrar de mim? Será que volto a sorrir? Se volto a cantar, o que será que vai ficar? Quando esse furacão passar, como será que vou reconstruir o que a guerra me tomou, o que o vento levou? Como será que vai ficar? Se tudo se abalou e eu fiquei, tenho porquê, nem eu sei dizer como eu
Louvado seja Deus. Aplaude o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não sei quantas vezes eu ouvi esse louvor, mas Deus fala, né? Deus fala. Glória a Deus. Queridos, então por isso que eu coloquei o título do sermão, o mesmo desse louvor aí. O céu está me sustentando. Glória a Deus. E a primeira vez que eu entrei na igreja, pregaram sobre o profeta Elias. Foi o primeiro sermão que eu ouvi. Não tinha esse título, mas falou de um homem que suportou grandes provas. E foi ali que eu aceitei Jesus. Um homem que enfrentou sozinho, não sozinho, com Deus, né? Mas ele teve que se isolar e ser sustentado por Deus. Quando nós lemos esse texto, nós vimos que ele estava na total obediência de Deus e falou uma palavra da parte do Senhor. E por causa dessa palavra, por causa de uma ordem do Senhor, ele teve que enfrentar o rei. E o interessante, se esconder. O normal seria, não, eu estou guardado por Deus, Deus vai colocar os seus anjos, ninguém me toca. Mas não é assim com Deus. E nesses dias, eu percebi que eu ainda preciso crescer muito na fé. A gente acha que está num nível de fé alto, mas às vezes vem algumas coisas e tira o nosso chão. Eu aprendi como eu ainda preciso crescer em fé. Eu louvo a Deus porque, como já falei, a igreja orou, minha esposa todas as horas do meu lado, em oração de madrugada comigo, eu num canto, ela no outro orando, família dando apoio. Os pastores me substituíram aqui. Pastor Adriano, pode pregar ainda? Eu disse, mais um pouco. Durante esses dias, a única vez que eu preguei foi quando eu tive que fazer um casamento. E para quem vai na UTI, os médicos, eles são profissionais, eles não podem colocar o coração, e eles só dizem isso, vamos esperar as 24 horas seguintes para ver o que acontece. Não dá para prometer nada, são cruciais essas horas. E acho que no terceiro dia que eu estava lá na UTI, o meu filho convulsionou por 1h30, eles tentaram trazê-lo à vida. Deu como se fosse uma crise asmática, ele não respirava mais. Daí eu cheguei no hospital, pensando ouvir uma notícia boa, e a médica disse, olha pai, olha esposa, eu não sei dizer nada para vocês, essas horas seguintes vão ser cruciais. Isso era quase 3 horas da tarde, e eu tinha que fazer umas 6 horas um casamento. A primeira coisa que me passou pela cabeça foi ligar para o pastor Nilton, que ia nesse casamento. Pastor, eu estou sem condições emocionais para fazer esse casamento. Porque provavelmente o diabo me soprou no ouvido. E agora, se tu estás fazendo casamento, eles te ligam que o teu filho faleceu. Porque ela disse, qualquer coisa nós ligamos para vocês. E quando eu pensei, você acredita que o Espírito Santo fala? E o sermão que eu ia pregar, que preguei no casamento, foi compromisso. E o Espírito Santo disse, pode fazer. Porque quem tem compromisso comigo, eu tenho compromisso com os seus, aleluia. E eu só pedi para minha esposa, a pastora Alexandra, disse assim, só me blinda, não deixa ninguém me perguntar para eu não me desestruturar emocionalmente. E ela disse, não pergunta nada. Depois da cerimônia pode perguntar, porque eu sei que as pessoas estavam preocupadas, e é normal elas quererem saber como estavam. Mas toda vez que eu falava, eu acabava me emocionando. E glória a Deus, louvado seja Deus, não sei como, foi o céu que me sustentou, e eu consegui fazer o casamento, todos vieram elogiar, mas para a glória de Deus, creio que Deus falou com vidas naquele casamento, ficamos lá até mais ou menos 22 horas, depois eu disse para ela, vamos para casa, e assim Deus foi um dia de cada vez, e eu li esse texto justamente por isso. Elias teve que ver um dia de cada vez, foram mais de 3 anos, segundo os teólogos, ele ficou 1 ano lá no Ribeiro do Querite, e 2 anos sendo sustentados pelaquela viúva.
E a primeira lição que eu aprendo aqui, para que o céu lhe sustente, é necessário perder o controle da situação. Para quem me conhece, eu sou um cara, pastor Adriano brinca comigo, que eu sou muito organizado. Se você vê a minha agenda, você vai dizer, mas que exagero? Eu tenho todos os dias programado o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer, quinzenalmente. Eu sou muito disciplinado e organizado. Então, minhas finanças estão todas, glória a Deus, em dias. Então, eu sempre procuro honrar compromissos, não chego atrasado. Porque eu gosto de estar no controle. Não é que, eu sei que Deus está no controle, mas eu também gosto de controlar o que eu posso. Mas tem hora que Deus tira o controle da gente. E chegou um dia à noite que eu disse assim, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas independente do que acontecer, eu vou te adorar. Mas enquanto o Senhor não falar o que vai acontecer, eu vou orar até que eu puder. Eu vou orar pela cura, eu vou orar para a restauração. Mas mesmo mas acima de tudo eu entendo que tem um propósito do Senhor acima do meu. Mas eu vou orar. E assim foi. Então eu não tinha controle de nada. Eu percebi que ainda eu precisava crescer. E Deus faz isso. Manda você enfrentar às vezes, mas depois se esconder. Elias fez isso. Ele ficou ele teve que caminhar em torno de 200 quilômetros de Samaria até Sarepta e se esconder lá no Querite e beber daquela água. Foi sustentado por corvos que traziam pão e água, pão e carne, e bebia água do Querite. E assim é Deus. Há coisas, diz Deuteronômio 29, que o Senhor fala aos seus filhos, mas há coisas que estão encobertas, que só a Deus pertence. E em Romanos 8:28 é um versículo que a gente cita, sabe de cor, fala muito, mas quando é na nossa vida, a gente nem sempre entende bem, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. Então, Deus não permite, como eu já falei algumas vezes, Deus não permite o mal para te fazer mal, mas permite o mal até para te fazer bem. Então, tenho certeza que depois dessas experiências, eu e a minha família estamos muito mais fortes espiritualmente. Às vezes a gente fica cansado até fisicamente, mas espiritualmente a gente cresce muito. E imagine Elias, eu tinha sempre todo dia palavra de apoio, a minha família, os irmãos diziam, vai dar certo, mas Elias estava sozinho lá, ele e Deus, nem mais ninguém. Ainda se fosse, né, pastor Adriano, 2 papagaios, pelo menos para ele conversar um pouco, que trazia aquela carne, né, podia trazer 2 papagaios, 2 araras, que falasse um pouquinho ainda, né, Elias, e daí, o Jeová mandou dizer, mas nada, só trazia sustento. Às vezes, Deus não fala claramente, mas Deus falou um versículo em Hebreus 6 para mim, 6:10, que diz que tem que ter fé e paciência. Eu falei para Talita, que é a esposa do meu filho, fé e paciência, um dia de cada vez. E foi isso que se cumpriu. Então, às vezes, é isso que acontece na gente. Deus nos tira do nosso conforto e coloca em lugares que nós não planejávamos estar. Elias não pensava ter que sair para tão longe de Samaria. E eu também não pensava em ter que estar todos os dias no hospital. Todo dia. Eu e minha esposa também ia quase todo dia também. A esposa dele também ia. E nós todo dia estávamos lá. Não era meu cronograma. Praticamente eu só trabalhei e orei. Mal dormia à noite, porque a gente levantava de madrugada para orar, depois perdia o sono e orava mais. Mas Deus sustentou. Então Elias também. Imagine só. 1 ano praticamente, sozinho lá, sem internet, sem ar-condicionado, sem saber como é que estava o mundo lá fora, mas a intimidade que esse homem teve com Deus. E às vezes é isso que Deus faz, Deus quer que nós estejamos totalmente dele. E eu aprendi que como é importante a gente orar pelas pessoas. Cheguei lá no quarto, tinha alguns pacientes na UTI acordados, eu perguntava como eles estavam, e às vezes diziam, não, vai dar certo. Quando foi para o quarto também, tinha 4 com o David, falei com cada um deles. Então Deus nos usa lá dentro do hospital às vezes também, né? Como lá eles precisam de uma palavra. E eu aprendi, pastora Isa, como é importante a gente ter aquela carteirinha para entrar lá.
Até o Padre Nélio me autorizou, foi uma bênção na minha vida, foi muito querido. Disse, entra a hora que você quer, pastor, vai lá, diz que eu mandei, usa o meu nome. E às vezes não queriam deixar entrar. Mas eu disse, o Padre Nélio me autorizou. O Padre Nélio, beleza. Então, até ele me ajudou bastante lá, né? E saiba que muitas vezes é necessário se esconder por um tempo para aprender com Deus. Esconderijo é lugar de segredo. É lugar de intimidade, de busca, de refúgio, de proteção e de experiências inesquecíveis. Se eu pudesse falar tudo que Deus falou comigo, aqui eu ficaria horas pregando para vocês. Mas eu sei que eu tenho mais uns minutinhos para pregar, depois nós vamos para a Santa Ceia, então um dia de cada vez, uma palavra de cada vez. E o Senhor fala no Salmo 91, assim, né, que você sabe. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tinha uma parte de mim, como pai, que ficava preocupado. Como dizia o salmista, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Mas ele não terminava o versículo por aí. Mas eu ainda te louvarei, ele dizia, não era isso? Eu sabia que eu ia louvar o Senhor, como eu estou fazendo agora. E Deus permite que passemos por um querite. O querite significa, palavra hebraica querite significa cortar e deixar no tamanho certo. Às vezes Deus precisa cortar algumas coisas da nossa vida, alguns achismos, algumas crenças que nós temos, e deixa no tamanho certo. Ele poda uma árvore, não é assim que faz? Para a árvore crescer mais. E a poda dói. Quando a gente é podado, dói. Porque a gente não é a nossa mão que está fazendo, é outra, é a mão do podador. E Deus foi podando. E até a minha esposa ontem me perguntou, como é que tu saísse depois de tudo isso? E eu não pude conter as lágrimas, eu disse para ela, olha, eu entendi que a família é um presente de Deus. Parece que a gente nem sempre valoriza tanto quanto deveria valorizar. Às vezes até passa um dia ou outro sem falar, mas como é importante a gente dizer um eu te amo, como a gente diz, afirmar, né? Então, valorize sua família, diga todo dia, abrace. E se você perdesse, como seria a tua vida? Nem é bom imaginar, né? Então, é importante a gente sair melhor. Então, Deus, Ele faz isso na nossa vida. E Deus usa corvos. Corvos, para você que não sabe, na Bíblia é um animal imundo. O judeu não podia tocar nem comer desses animais. E Deus usa servos incomuns para te ajudar. Pessoas que você nem imagina. Nós tivemos aí pessoas de todos os lugares aí, ligando, orando, mandando mensagem. E assim aconteceu com Elias. Deus usou os corvos. E corvos normalmente traz carne estragada. Mas Deus permitiu que eles trazerem carne fresca. Ou seja, carne fresca significa que o teu corpo não está corrompido. Deus guarda a tua saúde. Deus guarda o teu corpo. Deus trouxe proteína para Elias e pão, que é a palavra, né? Então todo dia Deus falava comigo de uma forma tremenda, né? E às vezes Deus quebra o protocolo para te abençoar. Eu quero dizer para você que eu não sei o que você está precisando, mas se tem alguém que acredita um pouco mais em milagre do que já acreditava, sou eu agora, né? Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de promessa, né? E é por isso que a Bíblia diz no Salmo 37, 25, que eu, né, fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Mateus 28, 20 diz, eis que estou convosco todos os dias, na hora boa, na hora difícil, na hora do riso e na hora do choro, Deus está contigo. E tinha dias que eu ia orar e eu não conseguia, eu chorava. Aí o Espírito Santo disse, pode chorar. Ana, quando chorou, eu devolvi o filho, eu dei um filho, aleluia. E eu vou te dar o teu, fica tranquilo. E eu ia chorar, e ela disse, Raquel, quando chorou, diz, dá-me um filho, se não morro, eu dei um filho. Então fica tranquilo. E quando o meu povo clamou, eu também mandei o meu filho. Eu devolvo o filho.
Então Deus falou coisas, se eu fosse contar as experiências, o dia que você sentar comigo, eu vou contar com mais calma. Nem para minha esposa não contei, porque são segredos que Deus vai falando, né? E assim foi. Então, é necessário viver um dia de cada vez. Calma, o amanhã não me pertence nem a você. E é por isso que a Bíblia fala que a tribulação, veja que interessante, Romanos 5,3, na parte B, produz a paciência. Às vezes Deus permite uma tribulação para você não ficar tão nervosinho, tão estressadinho. Quanto mais estressadinho você é, mais tribulação vai vir. Ai, pastor, não fala isso. É a Bíblia que está dizendo. Porque a única maneira de ganhar paciência é com tribulação. Então, se você é estressado, eu não vou dar uma boa notícia para você. Tente te acalmar para vir menos tribulação. Quanto mais estressadinho, mais tribulação. Porque a tribulação produz paciência. E se você vencer essa tribulação, tiver paciência de esperar em Deus, então você vai ter experiência. E às vezes diz assim, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Aí Deus dá a tribulação. E o pastor Adriano falou isso muito, né? Disse, tem as suas próprias experiências, né, pastor? É claro que a gente não quer que a experiência é boa. Mas antes da experiência boa tem o processo, que a gente não quer, né? O pastor Adriano sempre fala isso. E eu também pedi isso. Mas a gente não sabe nem o que pede às vezes. Mas glória a Deus, porque Deus é bom. Então, a paciência produz experiência. E a experiência produz a esperança. Mas a esperança não traz confusão. Isso é fé. Uma esperança sem confusão é fé. Aumenta o teu nível de fé. E ela não traz confusão porque diz que o amor de Deus está derramado. Se eu derramar isso aqui, eu não consigo mais colocar direito no copo. Então, quando Deus derrama o seu amor, Ele muda a tua vida, Ele muda a tua estrutura, Ele muda a tua família, Ele muda a tua ótica, Ele muda a tua fé, Ele muda a unção, Ele muda a experiência, Ele muda todas as coisas, porque Ele sabe que Ele precisa derramar o teu amor sobre a tua vida, e quando você sente esse amor derramado sobre você, algo tão extraordinário acontece, o céu te sustenta, o milagre acontece, a bênção vem, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Mas Deus permite um tempo de prova para subir o nível de fé. A gente fala para todo mundo, né, pastora Isa, né, pastora Alexandra? Deus vai dar vitória. Mas quando é para a gente, os outros falam para a gente, e tem uma parte na mente que diz, e se não der? Mas aí a gente briga com a nossa mente e diz, não, vai dar. Deus é mais. Né? Porque vencedor é aquele que vence a dor. Não é o vencedor que não venceu uma dor. Isso não é vencedor. Outra coisa que Deus falou nessas madrugadas para mim, é que disse assim, filho, olha só, a única chance que você vai ter de me adorar, para provar que é um verdadeiro adorador, aqui, em meio à dor, em meio à dificuldade, vai ser aqui na terra, filho. Porque quando tu chegar lá no céu, você não vai ter dor, você vai me adorar porque você vai estar no céu. Lá não vai ter lágrima. Mas aproveita, filho, essa oportunidade e mostra onde está o teu coração. Então eu comecei a adorar a Deus. E Deus foi dando graça. E mesmo em meio à dificuldade, Deus é bom. Então, precisamos estar na direção de Deus. Porque Deus é Deus e contraria a lógica, a logística, contraria o óbvio. Porque para Ele tudo é possível. Depois que acabou as águas do Querite, não veio mais corvo, não veio mais pão, não veio mais água. E o Querite se secou. Isso significa que é outro nível de fé. Deus disse agora caminha 50 quilômetros, vai para Sarepta, que lá eu ordenei uma viúva para que te sustente. Parece que quando a tua fé está acabando, quando acaba a tua provisão, quando acaba, Deus começa a falar de calma, é mais um pouco, segura mais, está dando certo, não está acabando, eu estou melhorando. Eu estou fazendo melhor, aleluia. E quando parece que Deus se esqueceu de nós, é porque está na hora de ser aprovado. Porque Deus vai ficar um tempo sem falar contigo, para ver até onde vai a tua fé. Se ela é aprovada ou não. Glória a Deus. E Deus nunca nos abandona. Porque muitos são chamados. Deus chama cada um de nós para fazer alguma coisa. A gente pode obedecer o chamado ou não. Mas poucos são os escolhidos.
E eu sou um escolhido. Você é uma escolhida. Escolhido não tem escolha. Escolhido tem que obedecer. Escolhido é de Deus. Escolhido faz. Escolhido vai até o fim. Escolhido mesmo na dificuldade, mesmo na situação difícil. Ele sabe que Deus é Deus. Deus, se Ele fizer, é Deus. Se Ele não fizer, é Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, após sermos sustentados pelo céu, Deus vai nos usar de uma forma diferente. A unção vai dobrar na tua vida. A unção vai se multiplicar. Porque o óleo, quando é extraído da oliveira, ele precisa passar por algumas prensas. E a mais pesada pedra é que dá o melhor óleo, o óleo virgem que se fala. Eu quero dizer que às vezes é necessário, eu não gostaria de dizer isso, mas é necessário nós passar por algumas situações para sair um óleo mais fresco, um óleo melhor, uma unção maior, uma graça de Deus, aleluia. Uma coisa é falar de teoria, outra coisa é falar de prática, aleluia. E Elias foi para Sarepta, que ficava 15 quilômetros de onde ele estava, 50 quilômetros aliás, né? De onde ele estava. E Sarepta quer dizer lugar de fundição. Para quem trabalhou em metalúrgica, como o pastor Adriano, ele trabalhou lá, sabe o que é uma fundição, né? Fundição é onde, uau, o fogo é quente, né? Derrete tudo. Não há metal duro que resista. E às vezes a gente vê como a gente é fraco ainda. E precisa ser assim, tocado, fundido por Deus. Para Ele moldar do jeito que Ele quer. A gente pensa que tem estrutura às vezes, mas quando vem aquela fundição, aquele fogo, tu não resiste, e ele molda de uma forma diferente. Agora, eu tenho certeza que eu estou diferente depois disso. Aleluia. As águas do Querite limparam e sustentaram Elias. Mas depois que ele passou por essas provas, Elias multiplicou o azeite e a farinha da viúva. Aleluia. Ressuscitou o filho da viúva. Abriu o rio Jordão, fez descer fogo do céu por 3 vezes, desarmou os sírios diante de Israel, e o céu nos impulsiona para provarmos o poder de Deus. E é por isso que em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 4 e 5 diz, porque a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, aleluia. A fé, ela é real, a fé é mais real do que eu imagino, do que você imagina. Quando você se apoia numa fé em Cristo Jesus, o milagre já está pronto, é só você tomar posse, e é real, aleluia. E é por isso que Deus nos faz reconhecer quem somos e quem Ele é. Que aprendemos a orar como João Batista, que Ele cresça e que eu diminua, porque Ele é Deus. Talvez você nessa manhã está se sentindo assim, parece que perdeu o controle da sua vida, talvez é na área financeira, familiar, sei lá, emocional, qualquer área, parece que você não consegue mais ter o controle. Deixa eu te dar uma boa notícia. Entregue o controle então para Deus. Ele sabe muito bem o que faz. E assim, quando eu estava, o dia que o David acordou no hospital, meu filho, estava eu e a pastora Alexandra, foi um momento emocionante para mim. E Deus falou comigo lá naquele quarto da UTI. Ele acordou, quando eu e a Alexandra chegou, o David acordou, ele ficou agitado. Eu disse, calma filho, nós estamos aqui, calma. E ele quis se movimentar e nós seguramos ele estava amarrado, porque a pessoa que acorda e quer arrancar tudo. E ele disse, estás me vendo, David, estás me ouvindo? Né? E ele fazia um sinal para mim, peguei na mão dele, ele apertou a minha mão, e a gente conversou um tempo com ele. E quando eu queria ir embora, ele não soltou mais a minha mão. Aquele olhar dele assim, dizia, fica comigo, não me abandona, fica, não me deixa aqui. Ele segurou por mais de 1 minuto. Claro que eu e a pastora Alexandra não contivemos as lágrimas, e Deus falou assim, filho, assim como teu filho segura a tua mão,
eu seguro a tua. Eu não solto. Tu vais ter que soltar, porque tu não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas eu não solto. Eu quero dizer para você, igreja, está difícil? Segura na mão de Deus e vai. Não tem um hino que dizia antigo? E é verdade. Para você pode ser até sofrimento, mas para Deus é treinamento. Eu te convido a ficar de pé, eu quero orar por você. Eu quero orar por um milagre na tua vida. Como você orou por um milagre na minha vida, hoje eu quero retribuir orando por você. E que Deus faça muitas vezes mais aquilo que fez na minha vida e na tua vida. Depois da oração, o louvor já pode subir. Os obreiros que vão servir a Santa Ceia já podem ficar de pé. Depois que acabar a música também, enquanto a música toca, depois já pode vir aqui servir. Pai, eu sou grato, Senhor. Hoje eu estou num culto para dizer que eu reconheço que eu precisava crescer na minha fé, Senhor. Eu achei que eu estava num nível espiritual bom, mas eu reconheço, Senhor, que eu ainda preciso crescer muito em Ti, Senhor. E assim também os meus irmãos, Pai, eu oro por cada um deles. Eu não sei como está o nível de fé deles. Eu não sei o que eles estão passando nesses dias. Talvez são tanta tribulação, são tantas dificuldades. Pai, mas assim como Tu fosse bom comigo, com a minha família, e tem sido bom com tanta gente aqui também, aquele que está precisando agora, Pai, Tu és Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, segura na mão deles, não larga. Não larga não, Senhor, porque se Tu largar a nossa mão, a gente não sabe aonde ir, Senhor. Mas quando Tu segura na nossa mão, Tu não nos deixa nos perder, Tu não nos deixa esmorecer, porque Tu nos traz para onde devemos estar, Deus. Então, em nome de Jesus, eu oro agora para que Tu pegue na mão dos meus irmãos, Pai, e coloque aonde eles devem estar, no lugar de honra, no lugar de bênção. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que os melhores dias das suas vidas ainda estão por vir. Eu declaro um novo tempo, uma nova unção, uma nova graça, um novo mover, um despertar espiritual, em nome de Jesus na vida deles, de tal maneira que até eles se surpreendam, Pai, em nome de Jesus, Pai. E se alguém está precisando de cura, em nome de Jesus, eu declaro cura para você agora, em nome de Jesus. Se alguém está precisando de restauração no casamento, eu declaro um casamento abençoado. Se alguém está passando por um financeiro, Pai, Tu és o Deus da provisão, o Jeová Jiré, Pai. Se alguém está passando por qualquer que seja o problema, emocional, psíquico, Tu és Deus sobre todas as coisas. E eu declaro, Senhor, a bênção sobre a vida deles, em nome de Jesus. Enquanto você adora a Deus, os obreiros podem vir para a Santa Ceia, mas adore a Deus, dê glória a Deus.